Olá, pessoal. Meu nome é Teófilo de Campos, prefiro que me chamem de Theo. Eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a minha carreira, né, com foco nos projetos que eu fiz de pesquisa, né, em visão computacional. Eu sou natural de São Paulo, capital, mas cresci no interior de São Paulo. Então, passei a maior parte, bom, passei bastante tempo lá, então meu sotaque é mais caipira do que paulistano, né? Vou deixar isso aqui por enquanto, né? Então, né, o propósito dessa apresentação é só dar um resumo do meu background, né, da minha experiência, principalmente em visão computacional, mas eu menciono outras coisas também. E eu vou focar em projetos e mostrar umas demonstrações aí interessantes, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo de rastreamento de faces que eu estou mostrando aí, essa demonstração, né? Bom, eu fiz minha graduação na Unesp, no campus de São José do Rio Preto, e na época eu tinha interesse em hardware, né, de construir mesmo circuito integrado, né, circuito em placa, né? Mas então meu projeto de TCC foi nessa área, construindo um sistema de segurança lá, controlado por uma base de dados e senha, assim por diante. Mas aí lá na graduação eles fazem muito evento, né, que nem parecido com a semana de extensão aqui, mas é focado mais em pesquisa, né, então com muitos mini cursos. E nisso eu tive contato com o meu orientador de mestrado, né, o Roberto Marcondes César Júnior, da Universidade de São Paulo, e fiquei interessado pela área dele, né, de visão computacional e processamento de imagem e tal. Então, no meu mestrado, eu fiz meu mestrado na USP, né, a partir de 99, lá em São Paulo, onde eu trabalhei com problemas de detecção e rastreamento de faces, em colaboração com esse aqui, que é o Rogério Schmidt Feres, que hoje é pesquisador no Instituto da IBM em Cambridge, Massachusetts, lá com o MIT. Então, bom, durante a disciplina eu vou dar detalhes sobre esse tipo de método aqui, né, mas é uma sequência de heurísticas, né, para detectar pontos interessantes na face. Esse aqui já usa o que a gente chama de wavelets de Gabor para aprender quais pontos são importantes na face para o rastreamento, né. Algo que precede muito as redes neurais e, na verdade, tem algumas características em comum. Mas o meu foco maior mesmo foi em reconhecimento, né, que é um programa de classificação de imagens do rosto, né, e eu mostrei lá que se você olhar para partes individuais do rosto, tratar elas separadamente, você obtém resultados melhores do que se olhar para o rosto como um todo, né. Então, eu terminei meu mestrado em 2001, no meio de 2001, e parti para a Inglaterra, onde eu fiz o doutorado na Universidade de Oxford. E trabalhei, na época, com rastreamento de objetos em 3D. Né? Aquele demo que eu mostrei antes era 2D. Esse aqui, a ideia é usar a imagem, né? Imagem de uma ou múltiplas câmeras, no caso aqui uma só, mas tentar, na verdade, mapear as medições da imagem num objeto tridimensional, no caso aqui, a cabeça. Então, esse é o meu amigo Valtério, que hoje é professor em Bristol, e eu até apareço aqui atrás do vídeo, numa época que eu usava chapéu. Esse é o Ben Tordorf, testando aí o sistema, e aquele sou eu. Bom, e uma aplicação que a gente viu era de controle remoto de um robô que tem uma câmera ativa, né, que a ideia é usar o rastreamento da cabeça em 3D para controlar a orientação da câmera, e aí a ideia é que o operador veria a cena da câmera controlada pelo olhar dele, pela posição por onde ele olha, né, basicamente. Bom, mas isso foi no começo, né? O foco principal do meu doutorado,
na verdade, foi em rastreamento de mãos, ou objetos articulados, né, com foco em mãos, mas podendo ser pessoas em 3D. Aqui um exemplo de objeto articulado, né? Então, se você tem um modelo do objeto, aqui é um laser modelado por 3 partes, né? Você pode rastrear ele, e com múltiplas câmeras o resultado fica ainda melhor. E aí eu comecei a usar a mesma ideia, aplicando para múltiplos objetos. Objetos rígidos, quer dizer, rígidos com articulações, mas essa bolinha solta aí pode ser tratada como parte do objeto papel, essa placa que tem no fundo, mas por uma articulação que, na verdade, tem degraus de liberdade que incluem até a translação. Então, tá aqui esse demo. Na minha página, vocês podem chegar no vídeo e ver o conteúdo total. Mas o objetivo que eu tinha interesse mesmo era em mão, que é um objeto muito complicado, né? Principalmente porque com esse tipo de modelagem que eu usava, o modelo de mão nunca é bom o suficiente, né, para rastrear com precisão, né? Então, você vê que nessas demonstrações a mão se mexe bem devagar, né, com um movimento controlado e tal. Mas, pensando que isso foi feito em torno de 2004, 2005, é um grande avanço, né? Isso funcionava em tempo real, no hardware daquela época, né? Usando uma arquitetura aqui que eu posso descrever futuramente. E aqui é uma arquitetura para detectar mãos, né? Uma vez que o rastreador perdeu elas, que eu posso falar mais sobre isso em outro momento. Bom, quando eu concluí o meu doutorado lá em Oxford, né, e aí o meu primeiro emprego lá na Inglaterra ainda, na Sharp, em Oxford, foi para Sharp, que tinha tem um laboratório de pesquisa lá, né, e eles trabalham então com... vou ligar a câmera aqui. Projeto de displays, de telas, né, de cristal líquido, em que você, dependendo do ângulo em que você olha ela, você vê um objeto diferente, ou você vê um ponto de vista diferente, então isso simula o 3D sem usar óculos, né, como se fosse o cinema 3D, mas sem necessidade de um óculos. Revolucionário, né, mas é uma ideia que tem quase 20 anos e não teve sucesso comercial. Depois, bom, trabalhei, isso na Sharp foi de 2005 a 2000, até o comecinho de 2007. Aí, em 2007, eu passei boa parte do ano na Índia, onde eu trabalhei para a Microsoft Research, né, num projeto cujo objetivo era fazer reconhecimento de caracteres de diversas línguas, né, por exemplo, Canadá, que é esse alfabeto local lá do sul da Índia. Isso em fotos naturais, com caracteres desenhados à mão e usando o telefone celular daquela época, né? Ou seja, uma base de dados bem desafiadora. Depois da Índia, né, da Microsoft, eu parti para Xerox, ou seja lá como você quer pronunciar, né? Na França, né? Voltei para a Europa e passei de 2008 a 2009 no laboratório deles lá nos Alpes, onde eu trabalhei no problema de rastreamento de olhar, né, usando um sistema de infravermelho e visão estéreo, né, que a ideia, a gente na época acreditava que esses métodos, sistemas de rastreamento de olhar seriam onipresentes em pouco tempo. Então, o foco do trabalho, na verdade, é usar o resultado, né? Aqui, por exemplo, a ideia era a gente se basear no padrão de movimento dos olhos para determinar em qual objeto o usuário está mais interessado. E outra coisa que você pode fazer é, na verdade, ajudar o computador a entender qual é o objeto. Bom, em 2009 eu voltei para a Inglaterra, onde eu comecei a trabalhar na Universidade de Surrey e fiquei afiliado à Universidade de Surrey por bastante tempo, né? Até 2016. E inclusive continuei como colaborador externo. Eu trabalhei no projeto, vários projetos lá. O primeiro, que tomou bastante tempo, foi um de análise de vídeos de esporte, por exemplo, o tênis, que a ideia é, se você conhece
a posição dos jogadores da bola e da quadra, os padrões da quadra, você tem tudo, em princípio, que você precisaria para aprender as regras do jogo. Então, nós trabalhamos com sistemas cognitivos para tentar resolver esse problema. E foi um problema bem desafiador. Né? Posso detalhar sobre isso futuramente. Né? Entre 2010 e começo de 2012, eu comecei a pensar em voltar para o Brasil e participei de uma startup, né? Abri com duas colegas uma startup lá em São Paulo, cujo objetivo principal do primeiro produto, né, seria fazer um sistema de detecção de plágio usando a combinação de texto e imagem, né? Então, ou seja, dado uma foto, né, isso aqui focando na parte de visão computacional, dado uma foto, o problema é tentar localizar outros documentos que contêm uma foto muito parecida ou do mesmo local. Né? Infelizmente, acabei decidindo ficar mais tempo na Inglaterra e não deu para manter a startup. Né? Acabamos fechando ela. Aí, entre 2013 e 2014, eu trabalhei para a Universidade de Sheffield num problema de detecção de mitoses, né, que é a divisão celular em imagens de histologia, né, para, por exemplo, diagnosticar câncer em tumor de mama. Um problema, uma escala bem diferente dos outros que eu tinha trabalhado antes. E depois disso, né, 2014 a 2016, voltei a ser full-time lá em Surrey e trabalhei em várias coisas, né, um projeto grande lá em parceria com outras universidades e com a BBC, cujo foco era áudio-espacial, né? Então, na verdade, o foco do projeto é áudio, mas uma coisa, a ideia, uma das partes mais importantes da ideia desse projeto era usar a informação visual para auxiliar na na reprodução de áudio. E aí uma das coisas que você precisa para isso, né, principalmente em termos de realidade virtual, mas do ponto de vista acústico, você precisa saber onde está a cabeça da pessoa com relação ao ambiente. Né? Por isso é importante rastrear, então, a cabeça, né, o rosto, em 3D. E eu avaliei vários métodos na época, implementei, testei. Esse que eu estou executando aqui é um deles, né, do Jason Saradi, que hoje em dia trabalha no Facebook. Né? Funciona em tempo real. E esse software aqui é de 2009, essa referência que está aqui embaixo. Né? Imagino que dá para fazer hoje nessa área, né? Mas isso aqui eu acho bem interessante, que ele é bem rápido, simples e funciona muito bem. Bom, mas isso aqui ele funciona muito bem para localizar pontos em 2D, né? Daí para mapear em 3D não é muito trivial. Nesse ponto é melhor usar um sensor de 2D e meio, né? O Kinect, né, por exemplo, que além de capturar a imagem, ele captura também um mapa de profundidade. E com isso você consegue com muito mais facilidade estimar a pose da cabeça da pessoa em 3D e também outras coisas, por exemplo, detectar se está com o olho aberto, se está sorrindo, se está olhando para onde ela está olhando e assim por diante. Né? Isso se mostrou uma ferramenta muito mais útil. Eu vou sair daqui, ligar a câmera normal. Tá, além de rastrear a cabeça do usuário em 3D, é importante também conhecer o ambiente onde o listener, o usuário está, né, para você conseguir compensar o cenário de destino do usuário, né, de forma que, né, com processamento acústico, você consegue simular um outro lugar, né. Isso aqui está ilustrando, por exemplo, a ideia de simular que você está numa igreja, dado que, na verdade, você está numa sala pequena. Né? Então, você precisa conhecer a geometria, tanto da igreja quanto da sala pequena. E não só a geometria, mas também as propriedades acústicas das superfícies que tem lá, ou seja, que tipo de textura você tem em cada superfície. E isso é uma coisa que a gente tentou resolver usando métodos de visão computacional. Né? Aqui, por exemplo, método mais que a gente julgamos muito útil, rápido de usar e bem prático, é uma câmera 360 graus portátil, essa aqui da Recall. Ela gera mapas panorâmicos assim em tempo real. E a ideia é usar duas dessas, né, fazer uma visão externa ao mesmo tempo e usar isso para reconstruir em 3D e também para
segmentar os objetos, né? Então, reconstrução, a maior parte do trabalho de geometria é resolvido usando visão estéreo, né? Aí a próxima parte é, de fato, dizer, dado cada pixel, o que ele tem, né? Qual é o objeto de onde está esse pixel, né? Então, com visão estéreo, a gente consegue capturar a cor e também a profundidade, né, a distância de cada ponto, né? E a ideia é mapear essa entrada numa saída como essa aqui, em que você tem uma legenda enorme aqui com 40 objetos diferentes, indicando onde eles foram detectados na imagem, né? E para isso a gente usou, né, propusemos aqui uma rede neural que combina não só cor e profundidade, mas também as normais, né, em 3D da superfície, uma rede aqui com 3 escalas diferentes, e na saída ela não só classifica os objetos que aparecem na imagem, mas também rotula de acordo com a textura, né, o tipo de material. E aí com isso você consegue estimar o que seriam as propriedades acústicas de cada região da imagem. E aí a ideia é usar isso aí como entrada para um método que faz o mapeamento disso em 3D. E aí o nosso primeiro resultado nessa área foi usando uma captura muito simples, né, que tá aqui uma sala, aqui seria o gabarito, né, o ground truth, a tabela verdade da geometria dessa sala, e aqui tem a reconstrução dessa sala, usando o nosso método, que simplifica muito os objetos, mas ele tem essa vantagem de conseguir indicar, você não tem só geometria, né, você consegue ter as propriedades acústicas de cada superfície. E aí a modelagem do som fica melhor. Certo? Bom, tudo isso foi feito antes da UNB, né? Em 2016, eu vim para a UNB, fui professor do Campus Gama no primeiro semestre, né? Mas logo já fiz um concurso para o SIC, e a partir do começo de 2017 eu comecei a trabalhar aqui na computação. E continuei pesquisando nessa área, né? Só que a ideia é que, como naquele método anterior, a gente fazia segmentação 2D, mapeava para 3D usando estéreo. A ideia passou a ser, dadas as imagens, né, tentar mapear direto para 3D e tentar gerar resultados em voxels diretamente. E isso aqui é uma arquitetura que o meu aluno, Aloysio Dourado, propôs, né, que gera resultados do estado da arte a nível de 3D aqui, né, em voxels, comparando profundidade com imagens RGB. E uma coisa que ele propôs também foi combinar vários resultados de vários ângulos diferentes e obter um reconhecimento tridimensional completo, como esses exemplos aqui. Os resultados são muito bons, está na tese dele, vocês conseguem acessar pela minha página. Outro projeto de visão computacional que eu tenho orientado aqui na UNB é o do Tiago Carvalho, que é aluno de mestrado, e ele trabalha com reidentificação de pessoas, né? O problema é, imagina que você tem um ambiente grande, por exemplo, um shopping center, e você quer, dadas a imagem das pessoas que entraram no shopping, você quer conseguir detectar a mesma pessoa numa outra câmera, em outro ambiente, em outro lugar, né? Então, ponto de vista diferente, aparência diferente, às vezes até muda a roupa, tira uma jaqueta, uma coisa assim. Então, é um desafio bem grande que a gente resolve usando redes neurais triplas, né? Além de trabalhar com visão computacional, eu também me envolvi bastante nos últimos anos com processamento de linguagem natural. Eu não tenho imagem porque é texto, né? Mas esses são os dois projetos que eu mais me dediquei. Tem o projeto Vitor, que é sobre classificação de documentos jurídicos para a nossa Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal. Esse projeto teve muita repercussão aí na mídia. E atualmente eu coordeno o projeto Needle, que também é sobre linguagem natural, mas com um objetivo mais focado em mineração de dados, em particular no Diário Oficial, principalmente do Distrito Federal, né? Bom, então é isso. Fiquem à vontade para me contactar pelo e-mail aqui da UNB e vocês podem me localizar, obviamente, pelo Microsoft Teams também.